A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, nós estamos nos aproximando de um período decisivo das eleições. Como o senhor analisa esse momento? A disputa eleitoral de 2022 acabou de entrar em sua fase mais decisiva. As últimas pesquisas de opinião apontam para sinais contraditórios em algum sentido. Enquanto, por um lado, o favoritismo de longo período de tempo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se confirma, indicando que a eleição pode se resolver no primeiro turno, por outro, o presidente Jair Bolsonaro, segundo colocado nas preferências dos eleitores, dá sinais de crescer, ainda que não no volume que parecia ser a expectativa dos estrategistas de sua campanha. Alguns analistas consideram, no entanto, que é cedo demais para saber ao certo se as medidas de benefícios sociais adotadas pelo governo, como o Auxílio Brasil, terão ou não o efeito de levar a disputa para o segundo turno. Isso torna a disputa eleitoral cada vez mais tensa, exigindo responsabilidade e transparência dos candidatos. Com efeito, daqui para frente, a expectativa dos eleitores estará posta na capacidade dos candidatos à presidência apresentar de forma clara e sem subterfúgios os seus programas de governo e o perfil de suas políticas de Estado. O país vem estando em crise pelo menos desde 2014, não só o cenário de uma prolongada instabilidade política, mas sobretudo de uma paralisia do crescimento econômico que nos deixou presos na armadilha da renda média, ou seja, na situação em que, apesar de ter evoluído no sentido de dar alguns passos no sentido do enfrentamento da pobreza, não logrou manter um ritmo de crescimento capaz de tornar o Brasil um país desenvolvido, menos desigual e mais solidário socialmente. Em realidade, o desgoverno dos últimos 4 anos enfrentou mal o desemprego, conviveu com a queda de renda das pessoas, deixou aumentar as desigualdades econômicas e sociais, o que agravou o cenário de pobreza e de miséria, fazendo com que mais de 30 milhões de pessoas estejam passando fome. Isso não pode continuar. Os candidatos não terão como escapar da obrigação de responder a essa realidade. Mas isso não é tudo. Afora se pronunciarem sobre essas questões, eles terão também de se responsabilizar por não permitir que a campanha eleitoral seja desvirtuada pela violência política e pela desinformação das fake news. Esses riscos são muito fortes e ecoam as ameaças à democracia que ao longo de meses têm sido feitas ou estimuladas pelo presidente Jair Bolsonaro. Eleições são um momento especial da vida democrática, uma expressão importante do princípio da soberania popular, e não pode, por isso mesmo, se converter, ao contrário da sua natureza, em iniciativas que ameaçam o regime. Por essa razão, não é possível analisar a atual conjuntura sem fazer referência a outro acontecimento extremamente importante da semana passada. Trata-se da posse do ministro do STF, Alexandre de Moraes, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Moraes tomou posse em uma cerimônia muito prestigiada pelas principais autoridades dos demais poderes do Estado, por 4 ex-presidentes da República, por ministros e ex-ministros do Judiciário e do Executivo e, de modo inédito, por inúmeros embaixadores e representantes de países estrangeiros. A cerimônia, que contou também com a presença do presidente Jair Bolsonaro, muitas vezes extremamente agressivo com Moraes, foi uma enorme demonstração de força do ministro. Professor, e o que o senhor destacaria do evento da posse do ministro Alexandre de Moraes? Em seu discurso, Moraes defendeu o Estado Democrático de Direito, o império da lei, a inviolabilidade da Constituição e o respeito à diversidade e o pluralismo político. Foi mais longe, fez uma dura crítica ao discurso de ódio, argumentando que a liberdade de expressão não é a liberdade de agressão ou de destruição das instituições democráticas. O ato da posse foi um momento especial de reafirmação da confiança da sociedade brasileira no sistema eleitoral, cujas virtudes e lisura são, segundo Moraes, motivos de orgulho dos brasileiros. Mas, sobretudo, o ato de posse de Moraes foi a expressão de uma articulação política cuidadosamente planejada para dar um basta aos sinais de preparação do golpe contra a democracia. A iniciativa corroborou a tomada de posição de inúmeros setores da sociedade civil que se manifestaram recentemente com cartas em defesa da democracia. Mas talvez até mais importante que isso
é o fato de que a articulação representada pela posse do novo presidente do Tribunal Eleitoral tem ressonância na posição de 75% dos entrevistados do Datafolha em favor da democracia, contra apenas 7% que dizem que em certas circunstâncias podem favorecer o estabelecimento de uma ditadura. A posse de Moraes bloqueou o golpe contra a democracia. Muito obrigado. Obrigado. Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Globalização e cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, o crescente desmatamento na Amazônia continua sendo motivo de matérias, reportagens, mundo afora. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? O noticiário dos últimos dias trouxe a informação de que o desmatamento continua a crescer na Amazônia. Entre agosto de 2021 e julho de 2022, mais de 10.500 quilômetros quadrados de floresta foram destruídos. Essa área equivale a 7 vezes o tamanho do município de São Paulo. E é uma tendência que continua. Se pegarmos apenas os dados do primeiro semestre deste ano, a destruição atingiu mais de 6.500 quilômetros quadrados. Em ambos os casos, são as maiores taxas de destruição dos últimos 15 anos. Esse aumento do desmatamento vem ocorrendo de modo significativo desde 2018. Os dados são do IMAZON, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. E esse quadro revelador do aumento acentuado do desmatamento coincide com outros levantamentos, como aqueles realizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. É um quadro terrível, com impacto direto sobre o fenômeno do aquecimento global por conta da relevância da floresta amazônica na configuração do ecossistema terrestre, assim como do cerrado brasileiro, que bem vem sendo vítima de destruição sistemática. E, professor, o que significa efetivamente a evolução do desmatamento da Amazônia no Brasil? A evolução do desmatamento no Brasil tem sido um dos fatores que levam a comunidade científica a falar não mais em mudança climática, mas em emergência climática. Emergência que se faz sentir nas situações climáticas extremas vividas nos últimos anos no Brasil e no mundo. Chuvas torrenciais em algumas regiões, secas prolongadas em outras, etc. Esses fenômenos dramáticos vêm afetando a vida de milhões de pessoas, levando à identificação da figura do refugiado ambiental, que foge dos efeitos dramáticos da deterioração da situação do meio ambiente. Os dados divulgados pelo IMAZON ajudam a explicar a razão de a temática ambiental ser aquela que mais chama a atenção para o Brasil na comunidade internacional. E a persistência desses dados vai contribuindo para comprometer significativamente a imagem do Brasil no mundo. Há uma forte convicção em âmbito global de que a emergência climática representa risco real para a preservação das condições da vida humana em nosso planeta. E a triste contribuição do Brasil para essa situação emergencial é motivo de alarme no Brasil e no exterior. Sem dúvida alguma, no debate eleitoral brasileiro, a revelação da forma como os candidatos à presidência da República pretendem lidar com os assuntos da pauta ambiental vai ser objeto de acompanhamento no mundo todo. Em um contexto de taxas reduzidas de crescimento econômico, com o Brasil se direcionando claramente para se tornar um exportador de commodities e com uma realidade institucional que, apesar da fragilidade, vai conseguindo assegurar a preservação da democracia, não são a economia e a política os assuntos que mais impactam a opinião pública mundial. Do Brasil, o que realmente importa para o mundo é o meio ambiente. E a forma como tratamos o meio ambiente vai determinar como seremos vistos pela comunidade internacional. Esse foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e cidadania, por Pedro Dalari.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o American Journalism Project anunciou um apoio de mais de 3 milhões de dólares para 3 organizações de mídia sem fins lucrativos. O que o senhor gostaria de destacar sobre essa iniciativa? O interessante, Márcia, é que a maior parte das novas iniciativas de jornalismo local vem de auxílios de fundações e que fazem veículos sem fins lucrativos. E, na verdade, o jornalismo sem fins lucrativos tem uma tradição nos Estados Unidos, com grandes veículos como o ProPublica, o Intercept, e atualmente a maior parte dessas iniciativas são de jornalismo local e não de jornalismo nacional ou regional ou internacional. Isso significa uma das possíveis saídas para a crise enorme que o jornalismo local tem sofrido nos Estados Unidos, assim como em outros países do mundo, inclusive no Brasil. Desde do fim de 2019 até maio de 2022, 360 jornais americanos de cidades pequenas ou médias fecharam, de acordo com uma pesquisa da Northwestern University que acabou de ser atualizada. Agora, não é só através de projetos sem fins lucrativos que o jornalismo local americano tem se reinventado. Existe uma iniciativa que tem fins lucrativos de uma empresa chamada Axios. Axios é uma revista eletrônica que se comunica com os seus leitores por meio de newsletters gratuitas, mas também por meio de algumas newsletters com assinatura endereçadas para setores específicos da economia. A Axios lançou, no começo de 2021, o Axios Local, que é uma newsletter enviada para pequenas cidades ou cidades médias dos Estados Unidos. Começou com 4 cidades. Hoje, menos de 2 anos depois, já tem 24 cidades que recebem o Axios Local. O Axios Local já tem 1 milhão de assinantes e pretende chegar a 2 milhões até o final desse ano. As assinaturas são gratuitas, eles vivem de anúncios, mas eles também estão pretendendo começar a ter partes da newsletter paga. A Axios tem feito nesses jornais locais, ela tem usado um estilo muito informal, em que os jornalistas falam na primeira pessoa, escrevem na primeira pessoa, e tentam estabelecer um vínculo meio de amizade com os seus leitores, ou pelo menos, se não de amizade, pelo menos de companheirismo. Professor, algumas pesquisas indicam degradação tanto na cultura política quanto na prática da política nas cidades onde os jornais locais desaparecem, o que se cria o que eles chamam de desertos noticiosos. No Brasil, esse problema ainda é pouco debatido, não? Ele é pouco debatido, mas há iniciativas muito legais, como, por exemplo, o Atlas da Notícia, que o Projor faz já há alguns anos e que identifica esses desertos noticiosos. O Projor, que é uma instituição bastante meritória, fundada pelo Roberto Dines, há 20 e tantos anos atrás, ele sempre teve e continua tendo um interesse muito grande pelo jornalismo local. O Dines lançou um projeto chamado Grande e Pequena Imprensa, que procurava fazer com que os jornais locais melhorassem a sua qualidade para poder ter mais lucratividade, para poder monetizar mais o seu negócio e para poder ser mais influente nos locais onde eles circulam. Como você disse, há muita pesquisa já consolidada mostrando que nos desertos noticiosos, não só, como você destacou, a cultura política se deteriora, mas o nível de corrupção nessas cidades aumenta quando não há jornais presentes e fazendo o seu papel independente de cão de guarda da sociedade. Então, isso é muito importante. E outra coisa meritória dessa iniciativa da Axios, Márcia, é que eles pretendem exatamente, a partir do ano que vem, colocar como prioridade os desertos noticiosos e tentar fazer com que diminua a área das cidades e o número de cidades nessa situação de não ter nenhum tipo de veículo jornalístico independente. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.
Professora Raquel Ronick, o prefeito Ricardo Nunes aprovou o projeto de lei que trata de segurança alimentar e pessoas em situação de rua. A notícia é ótima, é muito boa. O que surpreende foi a velocidade com que esse projeto foi aprovado. O que dizer sobre isso, hein, professora? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, uma política de segurança alimentar e nutricional para a cidade de São Paulo é mais do que necessária e urgente, portanto, uma lei que institui isso no âmbito do município é mais do que bem-vinda. Cozinhas solidárias, restaurantes populares, distribuição de cestas básicas, enfim, uma série de medidas que são absolutamente bem-vindas. Só que, no meio dessa lei, sem nenhuma discussão pública, na verdade, utilizando inclusive um projeto de lei que já tinha sido aprovado em primeira discussão na Câmara, que era o PL 528, que institui os restaurantes populares, se colocou duas medidas que são medidas absolutamente controversas e que estão sendo o objeto de crítica por parte dos especialistas e, sobretudo, daqueles envolvidos diretamente no enfrentamento da questão da população de situação de rua. Trata-se da medida Auxílio Reencontro e também da Vila Reencontro. Nós vamos falar especificamente sobre esse Auxílio Reencontro, que é uma medida que permite que uma família, uma pessoa que acolha um morador de rua, receba uma remuneração por parte da prefeitura. Sandra. Professora Ronick, qual é a controvérsia que isso está gerando, hein? Bom, em primeiro lugar, essa medida não foi nada debatida, nem passando por instâncias formais de debate, mas muito menos com as instâncias que já existem na cidade de São Paulo, totalmente voltadas para a questão da população de rua, como o Fórum da Cidade em Defesa da População em Situação de Rua e, particularmente, o Comitê que representa a população de rua, envolvendo os vários movimentos e organizações dessa área em diálogo com as autoridades. É absolutamente necessário que elas participem desse debate. Em segundo lugar, esse projeto fere completamente a autonomia daquele que está hoje em situação de rua. Ao pagar para uma família, para um grupo, para alguém acolher uma população, sem saber quem são essas pessoas, sem saber em que condições que isso ocorrerá, isso vai abrir claramente possibilidades para a prática de cárcere privado, para situações análogas à escravidão. Além disso, mesmo que sejam familiares, tem muita gente que está na rua, saiu em função de situações de abuso e violência doméstica. Você vai pagar para a família colocar a pessoa de novo lá dentro e ficar sujeita a isso? Que condição que existe uma prefeitura de fiscalizar uma ação social tão absolutamente fragmentada em várias casas? Enfim, há várias críticas em relação a esse projeto. Você dá recurso não para a pessoa poder ganhar sua autonomia, mas para outro. Enfim, é absolutamente necessário que essa medida, que também já deveria ser objeto de um decreto regulamentador, seja interrompida e debatida antes de mais nada e que ela não siga adiante da forma como ela se apresentou, Sandra. Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Na coluna de hoje, Nabil Bonduki comenta a ausência de alvará dos bombeiros em construções do centro da cidade de São Paulo. É um alerta importante sobre o risco que estão sofrendo muitas construções na cidade de São Paulo que não tem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o chamado AVCB, que é um certificado que atesta que a edificação possui todas as construções de segurança contra incêndio e pânico previstos na legislação. Os prédios, grande parte dos prédios que pegaram fogo, eles não têm esse laudo,
E por sorte o incêndio aconteceu domingo à noite, num dia onde as lojas e o uso desses edifícios praticamente estava desativado e, portanto, nós não tivemos aí uma tragédia de enormes proporções como aconteceria se esse incêndio tivesse acontecido num dia normal de semana, quando essas áreas são frequentadas por centenas de pessoas, milhares de pessoas às vezes. Certamente nesses prédios, principalmente os prédios mais altos, aonde foram criadas pequenos pontos comerciais, lojas, ou mesmo depósito de mercadorias, certamente aquelas regiões não têm rota de fuga, não têm previsão de segurança para as pessoas que frequentam esses locais. Na verdade, esses edifícios são edifícios antigos, construídos numa época em que não se exigia esse tipo de laudo, e eles, em grande parte, foram transformados no seu uso original, que eram escritórios ou eram residências, em pontos comerciais e principalmente áreas de estoque de mercadoria, altamente combustíveis. Isso tudo é extremamente preocupante na cidade de São Paulo e particularmente na região da 25 de março. Professor, o que deve ser feito para que incêndios como este não voltem a ocorrer? Essa questão, a questão dos edifícios antigos que não têm condições de segurança para quem frequenta esses locais, deveria ser objeto de uma preocupação do poder público, não só de fiscalizar, claro que a fiscalização é importante, mas também de, junto com os comerciantes e proprietários, propor soluções para o problema, porque esses edifícios antigos não foram construídos com a concepção de segurança que hoje é exigida. E é muito difícil adaptar esses edifícios às novas condições. Então, deveria se estabelecer aí condições, uma estratégia para que esses edifícios pudessem continuar em uso, mas garantindo segurança, né? Por exemplo, a ocupação desses edifícios como depósitos de mercadorias altamente combustíveis não deveria ser permitida, né? Assim como a criação de lojas em lugares que não foram criados para serem lojas também não deveria ser permitida. É necessário um plano de reabilitação dos edifícios da área central. No ano passado foi aprovada uma lei do retrofit, ou seja, da possibilidade de reformar esses edifícios antigos com uma série de incentivos da prefeitura, uma lei que foi pouco discutida, que poderia ter sido mais aperfeiçoada, mas que foi um primeiro caminho nesse sentido. É necessário muito mais do que isso. A gente assistiu há 4 anos atrás o incêndio de um edifício que havia sido ocupado lá no Largo do Paissandu pelo movimento Moradia, que causou várias mortes e que desabou em função também de um incêndio. Esses edifícios estão sujeitos a essa situação, mas nós não podemos permitir que a cidade de São Paulo tenha tantos edifícios em situação de risco. E no caso da 25 de março, é uma região muito valorizada, é uma região que tem condições de investir na reabilitação dos seus edifícios, né? O que precisa é ter menos voracidade na obtenção de lucro e um pouco mais de senso público para adaptar esses edifícios às condições de segurança. Eu sou Tabita Said, conversei com o professor Nabil Bonduque para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduque. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bem, Márcia, hoje eu queria falar sobre a Feira do Livro que aconteceu na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. E aproveitar e comentar um pouco também a situação do estádio do Pacaembu e a sua reforma. Bom, a Feira do Livro foi organizada pela editora 451, pelo editor Paulo Werneck, com o arquiteto Álvaro Razzu, que foi um evento que durou 5 dias, muito bonito, acho que muito bem sucedido, como celebração do encontro das pessoas no espaço público em São Paulo, e ainda mais um encontro voltado à leitura, né, à formação, à educação. E particularmente eu diria que isso é muito bem-vindo justamente num ano como o nosso, em que, como eu já comentei aqui em outra coluna, a virada cultural se mostrou tão
fechada, né, tão confinada, justamente alterada em sua natureza, que sempre foi justamente um evento para promover a urbanidade, um encontro no espaço público, e esse ano, por diversas razões, acabou se parecendo muito mais com um conjunto de shows fechados. Então, de repente, a Feira do Livro, ela traz de volta essa chama, né, da ideia de que as pessoas possam querer se encontrar. Agora, claro, a situação é muito diferente. E é simbólico também pegar uma praça como a Praça Charles Miller, uma praça enorme, de 55 mil metros quadrados, e durante 5 dias, digamos, retirar aquele espaço do carro e fazer um espaço do pedestre, da leitura, dos saraus, né, da convivência. Tudo isso muito forte e muito bonito. Ao mesmo tempo, vale dizer que o Pacaembu é um equipamento público, ou pelo menos foi um equipamento público até algum tempo atrás, que faz parte, dentre outras coisas, do projeto modernista de Mário de Andrade, à frente do Departamento de Cultura, que pensou uma articulação muito forte entre os equipamentos de cultura e os equipamentos de esporte com função pública na cidade, né? Então, bibliotecas públicas, ginásios, clubes populares de acesso gratuito. Tudo bem, a gente pode dizer, isso já faz muito tempo atrás e toda a equação público-privada da nossa sociedade mudou. E isso é verdade, né? Não há que se manter passadista desse ponto de vista. Mas, professor Wisnik, a realidade do Pacaembu hoje é muito diferente, não é? Recentemente, essa concessão à Alegra do equipamento do Pacaembu veio escandalosamente à tona, publicamente, o fato de que eles estavam sob sigilos, os documentos escondidos pela prefeitura, a Alegra reclamando, dadas as perdas que tiveram com a Covid, né, uma redução em 71% da outorga e a inclusão de mais 15 anos do processo de concessão e, pior, a inclusão da Praça Charles Miller no conjunto a ser administrado por eles, o que faria com que a praça pudesse ser, a partir de então, objeto de privatização, cobrança de ingressos para a realização de eventos e etc. Bom, nada mais na contramão de tudo isso do que essa Feira do Livro, que foi realizada agora, inteiramente gratuita, como celebração do espaço público. Esse processo todo que aconteceu sob sigilo é muito preocupante, né? E acho que a sociedade, se ela discute se é o caso, enfim, ou não, de fazer essa concessão ao estádio do Pacaembu e a reforma que ele vem sofrendo, acho que a incorporação da Praça Charles Miller nessa concessão é um escândalo que a sociedade não pode aceitar de forma alguma. Então, que mais feiras do livro aconteçam e menos concessões sigilosas como essa possam fazer parte da nossa realidade daqui para frente. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.